Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com o dono de uma voz que é muito famoso entre as rádios jovens. É um cara que sabe tudo, já trabalhou em várias rádios jovens, é muito conhecido nesse meio, mas que também nas outras áreas, com certeza, é super bem sucedido. Cara que eu gosto muito, amigo, voz bonita, e que sempre que possível, né, a gente está junto, e é um cara que eu faço questão de apresentar aqui como meu amigo e um grande profissional, senhoras e senhores. Hoje, olha quem está falando, Fabiano Melo! Tudo bem? Fala aí, obrigado, você, cara. obrigado. Aleluia! É verdade, né? Vai chover. Se der uma olhadinha lá fora, eu tô até com medo de sair daqui. Rapaz, vamos pular essa parte, porque valeu você estar aqui, obrigado pelo seu esforço. Sabemos que esse negócio de trabalhar em mais de uma rádio é complicado, né? Bastante. Olha, é um negócio que eu achei que no início era por pouco tempo. Falei, vou só tentar aqui ver, vou me aventurar em fazer algumas coisas assim, mas... Cara, depois se tornou até um estilo de vida. Mas a gente vai falar nisso com depois. É verdade. Trabalhar em duas rádios, aliás, em três, em quatro. Como dizia meu amigo Nato Candal, ele falou que o único locutor que ele conhece trabalhou em 4 rádios foi eu. Eita! Não, simultâneo, é né? Verdade. Tem mais gente que eu já descobri que fez também. Cara, me fala aí, como é que começou, cara, a sua história no rádio? Cara, eu tenho uma lembrança de você vaga, assim, naquela vez lá na FM Dia, lembra? Dica mesmo de você? Conheci Fabiano, tinha cabelo preto. Não é que você chegou lá? Vamos lá devagar com as coisas. Vamos devagar com as coisas. Então, minha história começou em 1992, lá no interior do estado. Eu sou do interior do estado, sou de Três Rios. E minha prima, na verdade, que me descobriu para o rádio. Ela informalmente virou para mim e falou assim, cara, nunca experimentou ir para a área de comunicação? Falei, por causa da voz? Não, por causa da voz não, porque ela estava em mudança, né? Mas por conta de saber me expressar, de saber falar, aquela coisa toda, muito novo. Falei, mas por que a área de comunicação? Porque você se expressa bem, você é descolado, desenrolado e tal. O que você acha da ideia? Eu falei, história. Depois de uma outra oportunidade, ela veio e falou comigo de novo. O que você acha de entrar para comunicação? Já pensou em rádio? Você gosta de rádio? Isso a gente está falando de 91 para 92. Eu não queria nem ter falado essa data. Mas enfim, já falei. Aí, 92, é bastante tempo. O que aconteceu? Eu fui conhecer, porque, coincidência ou não, ela era gerente comercial da rádio local da minha cidade lá. A gente que é do interior sabe como funciona. Rádio regional. Hoje em dia, me parece que é a Jovem Pan de lá, enfim. Mas a rádio do senhor Alberto Lavinas. E aí eu fui conhecer a rádio, um belo dia, despretensiosamente, muito porque ela vivia falando, vem aqui, vem conhecer, vem aqui, vem conhecer. Nesse dia que eu fui até lá, quando eu entrei no estúdio para conhecer, falei, cara, é isso. Hoje em dia não tem nada, né? Eu cheguei aqui no estúdio do Ricardinho e fiquei tenso, né? Porque é muita tecnologia para uma pessoa só. Eu acho que ele não sei se ele sabe mexer. Sabe mexer isso tudo aqui, cara? Aí... Mas, cara, eu cheguei lá no estúdio e vi aquela mesa enorme, na época que a gente falava que era botão de fogão, né? Aquelas coisas aqui, mesa de 4 canais, 6 canais, eu acho. E na época tinha Technics, a gente tocava muito vinil, né? Na época da cartucheira e tal. E com o progresso, mais tarde, veio a tecnologia, computadores e tal. Mas quando eu entrei ali, quando eu dei de cara com aquele monte de coisas ali, eu falei, é isso aqui que eu quero. E nunca tinha entrado no estúdio de rádio? Nunca. Eu ouvia rádio, Coincidentemente, na mesma época eu estudava inglês e tal, mas eu não sabia que o inglês, inclusive, ia me ajudar lá na frente por conta do rádio. E ela me ofereceu um estágio. Vem aqui fazer um estágio com a gente e tal. E comecei. Inclusive, você vê como é que são as coisas, né? Eu entrei para fazer a folga no final de semana da Jane Mello, que hoje trabalha com a gente. E para ela ter a folga semanal dela, e no fim de semana eu comecei a fazer os horários no fim de semana. Vocês têm algum parentesco, Melo, né? Teoricamente somos primos. É mesmo? Sim. É uma coisa que a gente está buscando ainda na árvore genealógica. Mas assim, oficialmente vocês não sabem, não? Não tem um... Eu acho que Jane Mello é parente da minha mãe. Por conta do Vieira de Mello, enfim, tem uma ligação sim. Mas a gente só precisa saber até onde é e como é, por qual parente, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer os horários no fim de semana, fui me apaixonando pelo meio, aquela coisa toda, pelo veículo e tal. Falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. E a história começou desse jeito. Mas você já estava na faculdade? Não, isso aí veio depois. Tá. Eu aprendi na marra, paralelo ao estudo e tal, eu fui fazendo rádio. Só que aí,
foi uma coisa que estava atrapalhando realmente, porque eu estava muito focado no rádio, eu gostava muito do rádio. E, enfim, parei durante um tempo, estudei, depois voltei e aí não saí mais e estou até hoje. Ah, que legal. Mas como é que foi? Você ficou lá quanto tempo antes de sair? Ou Eu você ficou fiquei- lá a vida toda e Não, trabalhou não, junto? não. O que acontece? Ali foi ficando pequeno, porque como a gente já sabia das notícias das pessoas que trabalhavam aqui, das rádios, eu fui procurando me aprofundar, né? E vi as coisas acontecendo pro lado de cá e tal. E falei, cara, não dá para ficar aqui não. Porque eu queria ver como funcionava o mercado daqui, como era aqui, aquela coisa toda e tal. Aqui no Rio. Aqui no Rio. Eu não quero esquecer de nomes, pelo amor de Deus, porque nessas horas assim, a gente esquecer um nome, a gente pode acabar com a amizade de anos. Mas eu tive um coordenador de rádio, meu primeiro coordenador se chama Márcio, e ele que me deu a oportunidade na época na rádio, nessa primeira rádio que eu trabalhei. Veio uma segunda rádio, que Na mesma cidade? na mesma cidade, que era de um outro segmento, era um segmento mais próximo do que a gente tem hoje com a JB. André Luiz, que depois, mais tarde, veio trabalhar aqui na Rádio Globo, no departamento de esportes. O André era coordenador de uma rádio local lá, na cidade, e me levou para fazer um piloto, um teste lá em Petrópolis. Então, daí a gente pulou um degrauzinho, conheci Alexandre Passoli, que foi o coordenador da rádio lá que me deu a oportunidade. Rádio essa que hoje, 91,1 até o presente momento, ainda é a Rádio Mania. Depois do dia 15 eu já não sei. E comecei lá, fora da minha cidade. Morei um bom tempo, eu ia falar um pequeno nome. Petrópolis. Petrópolis, morei lá É o do muitos anos. Ricardinho, né? Terra do Ricardinho, então. O Ricardo vem numa próxima, vem na próxima fase da situação. Quem não sabe, o Ricardinho é o dono da Trix, do estúdio A Gente Grava, parceiro, companheiro de muitos anos e Sim. está aqui com a gente. Bota Ricardinho uma vai vir no foto dele. segundo, bota uma foto dele Bota, depois. bota. Ele... Ricardo vem no segundo plano. O que aconteceu? De Petrópolis, eu comecei a pesquisar sobre as rádios aqui no Rio de Janeiro e lá conheci os parentes do Ricardinho. Que a família do Ricardo é muito grande, né? Sim, Família toda Bento. envolvida, né? O Bento é igual o Gremlin. Se você molhar, tá escado achar, entendeu? E aí eu conheci Rafael Bento, conheci Valmer, conheci Volner, Que por acaso é o pai Valner, dele. que por acaso é pai dele. Conheci o Bento, que era lá da outra rádio da Tribuna, meu nome? Seu avô, caramba. Durval Bento, eu trabalhei com ele. Enfim, e aí foi conhecer a família Bento, aí conversa dali, conversa daqui, conversa dali. Um amigo meu veio pra cá, pro Rio de Janeiro, para trabalhar aqui. Na verdade, 3 amigos, né? Aurélio Campos, que hoje mora, se não me falha a memória, na Carolina do Norte. E Luciano Oliva, Luciano Oliva. que veio pra cá Que também. foi quando a gente conheceu, né? Exatamente, você é no terceiro plano. E o Roberto Vidal. Sim. Roberto Vidal. Foram os Já 3 passou por aqui também. Já passou? Já. Muito bom. Rapaz, é um excelente profissional. E aí, o que acontece? Por intermédio do Luciano, eu conheci a Rádio Cidade, que era a menina dos meus olhos, aquela coisa toda. Nessa eu conheci Ricardo Bento, entendeu? Ainda não trabalhando, mas Sim. vi, soube das histórias, aquela coisa toda, parentesco e tal. Mas só que a primeira vez que eu entrei no prédio JB, me assustei. Crocodilo Dandy é Nova York, né, mano? Crocodilo Dandy é Nova York, cara do interior. De repente você entra naquele monumento, cara. Quando eu entrei no hall do prédio, eu já desisti de trabalhar em rádio. Falei, gente, não dá pra mim isso aqui não. Era muito legal. Pô, era muito bacana, cara. Conheci o prédio todo. E quando eu entrei no estúdio de rádio, você vê como é que o mundo dá voltas, né? Conheci um grande amigo do Ricardinho, cara. Renato Bruno. O Bruno era da Rádio Cidade. Renato trabalhando, Renato na época acho que ele era coordenador dos locutores lá, enfim. Renato trabalhando de terno, tá? É mesmo? Renato trabalhando de terno. Era uma coisa sensacional, era uma figura na época. E aí, depois disso, conheci Mônica Venerável. Opa. Já passou aqui? Já também. Já também? Conheci uma outra amiga, Adriana Rimmer. Gente, todo mundo tá aqui. Exatamente, entende? Aí fui conhecendo esse pessoal toda, aquela coisa toda. Eu falei, gente, o rádio é um negócio muito louco, né? Mas nesse dia, eu me lembro que nesse dia que eu pisei no prédio JB, eu falei, não dá pra mim mais não. A primeira vez que eu fui lá, rapaz, foi num couvert artístico, eu nem trabalhava naturalmente na JB, que foi com o Léo Gandelman, eu fui com o Marcos Soares. Sim. Ele ia apresentar o couvert e eu fui lá assistir, né, que foi lá no Estúdio A, que foi gravado o Ricardinho couvert. tava lá.
Não lembro se o Ricardinho tava. Acho que não. Não, Acho Ricardo, que era o Marcelo não. Romo, Se acho que você tava foi, fazendo a se técnica. você foi, o Ricardo não era nascido. Aí, pô, eu tive toda essa impressão mesmo, foi muito bacana. muito Aquele bacana, prédio né? era sensacional. Sensacional, O hall, cara. tudo é muito Era legal. um negócio imponente, né, cara? verdade. A primeira vez que eu, vi crachá, aquela coisa toda, enfim. A partir dali eu fiquei um pouco meio receoso de trabalhar aqui, porque eu achava que eu não tinha capacidade de chegar num veículo como a Rádio Cidade por conta do tamanho. A gente vem no interior, a gente lida com coisas menores, aquela coisa toda, mas alguma coisa me dizia que aquilo ali ainda não era para mim. Moral da história, eu comecei a cavar, de vir para cá de qualquer jeito. Eu queria vir. E eu ficava pensando com meus botões, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar. Já morava em Petrópolis, comecei a pensar. Como é que eu vou chegar na Jade se eu não conheço ninguém? Conheço o Luciano, que trabalhava lá na Rádio Cidade, mas e o resto? O cara não vai poder ficar à minha disposição, me levando em todas as rádios para fazer teste. Eu me lembrei que cada rádio aqui no Rio tinha um jornal, certo? E liguei para o Jornal Fluminense, atrás do coordenador da Jovem Pan, que na época era o Cristóvão. Através do jornal, consegui o telefone interno da rádio, consegui falar com a Bianca Torres, que na época era a nossa produtora, mas Bianca Torres me atendeu e me passou para o Cristóvão. Falei, meu Deus, olha, onde que isso acontece? Nunca! Eu fiz 4 testes nessa rádio para conseguir chegar. Curiosamente, quando eu consegui entrar, foi no dia do meu aniversário. Ih, que legal. Qual foi o ano? A gente está falando de 99, 2000, alguma coisa parecida com isso. E aí foi a primeira rádio que eu vim aqui, na transição de Jovem Pan para Jovem Rio, eu vim trabalhar no Rio de Janeiro, saí de lá e vim para cá. Cheguei a ficar um tempo nas 2 rádios, em Petrópolis e aqui, mas depois não tive jeito de conciliar por conta da distância, né, horário, enfim, trabalhava uma durante a semana, outra no fim de semana, enfim. E fui trabalhar com o Cristóvão Neumann, foi meu primeiro coordenador de rádio aqui no Rio. Né? Eu não me daria emprego na época, mas ele fez essa loucura e me deu um emprego, e enfim. Foi uma coisa bem... Você já foi com horário ou foi pro final de semana? Não, foi pro final de semana, né? O rádio hoje em dia, a gente já fez... Já viu coisas acontecendo, né? Mas na minha época, acredito que na sua também, toda vez que a gente chegava cá... Não porque a gente não tinha capacidade, mas... para conhecer o ambiente. Conhecer o ambiente, as pessoas, sentir o clima da rádio, né? É sempre importante. Verdade. Eu queria falar outras coisas, mas não posso não. Com o tempo eu acabo falando, mas não tem problema não. Eu queria falar outras coisas, mas deixa quieto. Vamos seguir. Vamos seguir, senão eu desvio o foco. Aí, o que aconteceu? O Cristóvão me deu a oportunidade e tal. Cara, só que no meio tempo, foram anos bem interessantes, né? Foram momentos bem interessantes que eu não fiquei tanto tempo assim lá. Tempos depois, eu fui trabalhar na Rádio Mania, na saída do João, para a entrada do seu amigo, Djalma. Djalma Mello. Exatamente. Que também já esteve aqui. Então, na saída do João para a entrada do Djalma. Tá. E aí, trabalhei um tempo na Mania. Você saiu da Jovem Pan e foi para a Mania? Fui. Cometi esse sacrilégio. Mas, enfim, fui. Foi bom, porque foi uma experiência interessante. Eu nunca tinha feito rádio popular na minha vida. Era uma rádio que na época tinha um peso muito grande aqui no Rio de Janeiro. Era uma experiência diferente. Era uma coisa diferente de tudo que eu já tinha feito na minha vida, e como eu gosto de coisas novas, de situações novas, eu paguei o preço e fui. Nessa época, eu me lembro que no dia que eu fui trocar uma ideia com o Djalma, Mestre Vitor, que Deus o tenha, me deu carona de Niterói até aqui, o centro do Rio, para trocar uma ideia com ele. Mestre Vitor, tenho muita saudade dele. Fiquei um tempo... muita gente, né, que trabalhou com ele. Mestre Vitor era uma pessoa fantástica. Com certeza. E aí, o que aconteceu? Eu vim aqui trocar uma ideia com o Djalma, não foi nada demorado, foi tudo muito rápido, acerta daqui, acerta dali. O Cristóvão estava viajando na época, e logo assim que ele chegou, fui falar com ele a respeito de trabalhar com o Djalma. Por que esse olhar? O que aconteceu? Ele não queria que eu viesse. Cristóvão não queria, mas também, na época, era uma proposta bem interessante para a situação, né? Na época, o que eu passava. E aí eu resolvi vir. Foi uma experiência que não deu certo, acrescentou muito na minha vida, mas... Ficou quanto tempo na Mania? Meses, né? O Djalma é maluco, né? O Djalma, ele é uma pessoa fantástica, ele é um coordenador que ele tem uma história, sabe tudo do rádio.
Mas ele é maluco. Quando ele encasqueta com certas coisas, ele está em casa pensando. Quando ele chega para trabalhar, ele já chega fazendo e, enfim. Ele muda, o humor dele é tipo a estação do ano. Então, ele está bem, mas daqui a pouco ele quer fazer outras coisas. Porque a pessoa que tem, assim, uma criatividade além do normal, ela tende a pensar em coisas muito rápidas e ela quer para ontem, até porque o desafio dele era muito grande. Enfim, não deu certo. Baseado nisso, Cristóvão me arrumou uma oportunidade para ir para São Paulo, para a Rádio Metropolitana. Despenquei daqui, fui parar em São Paulo, aquela coisa toda. Fiz um teste lá, adorei São Paulo, rádio, foi sensacional. Só que na hora do 10 eu falei, poxa vida, sair daqui, da minha estrutura toda, ir morar em São Paulo. Deveria ter ido, mas no momento o meu coração não deixou, fica quieto aqui, que era mais fácil. Quando eu cheguei aqui, que eu fui falar para ele que eu não ia, ele, nossa, faltou pouco me bater. Nesse meio tempo, mas a nossa amizade era uma parada tão bacana que logo em seguida ele me apresentou para o Eduardo Andros. Para todo mundo. Você foi apresentado pro cara. O Eduardo Andros. Nesse dia eu conheci o Eduardo, conheci o Paladino, enfim. Conheci o Luciano Gomes. Me apresentou o Edu me conseguiu um período de férias para fazer na 98, né? Aí, já era Beat? Não, na verdade inaugurei a Beat junto com o time da época. Inaugurei a Beat e saí depois para a FMG. É outro ponto. Conheci o Edu, ele me arrumou um período de férias lá, fiz 3 meses de férias lá. Nessa conheci Borba, conheci o Luke, conheci Paizinho, enfim, o Sistema Globo de rádio inteiro. Foi o Rui Jobim, que em seguida foi ser meu coordenador na Globo FM. Essa galera toda fez parte da minha vida nesse curto período de tempo, entre 99, 2000 e 2001. O que aconteceu? Como era um período de férias, no meu último mês de férias, por intermédio de Sérgio Bittencourt, que hoje está lá na Mix, e Jonas Vilandês. Da Rádio Cidade. Exatamente, era o coordenador da Rádio Cidade na época. Aí fui lá, fiz um teste, ele gostou e tal. E aí começou a minha história. Nessa, conheci Ricardinho. Mas aí você estava no prédio mesmo, no prédio do JB? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Eu tenho uma frustração muito grande porque eu conheci o prédio JB, mas eu não tive a oportunidade de trabalhar nele. Entendi. Quando eu cheguei, tinha uma semana de mudança. Tava tudo bagunçado, tava tudo revirado ainda. Porra, caixa de CD espalhado. Ricardinho arrumando o estúdio dele ainda. Naquele humor maravilhoso. A mudança para o Presidente Vargas, né? Foi, exatamente, Presidente Vargas. E aí conheci Ricardinho, trabalhei com o Ricardinho. Me lembro de uma situação muito, muito bacana, que tipo assim, era a realização de um sonho trabalhar na cidade. Infelizmente não foi no prédio. Mas encontrei ele e Rhodes conversando, olha que legal. Aí conheci... Boa coisa não aconteceu lá, véio. Com certeza. Ricardinho e Rhodes juntos. Exatamente. Caramba, eu felizão e eles me dando boas-vindas, cara. Então... Que recepção, né? Aliás, o Rhodes está me devendo, o Rhodes não está aqui no programa. O Rhodes é difícil, é complicado. Pô, eu sou amigo dele. Então, vou chegar no Rhodes também. Aí o soldado na época já era sargento. Sargento, lógico, sargento me recepcionou muito bem, ele e Ricardinho, trabalhamos algum tempo assim juntos, né? Ralei, fico um cavalo, foi um negócio sensacional. Tá chegando, quer sentar na janela? Não, cara, mas foi uma experiência fantástica, né? Eu tenho muitas histórias assim da Rádio Cidade, que se eu for começar a falar só da cidade, tem que gravar uns 3 programas. Mas era o Jonas, o coordenador. Jonas Vilandês, meu coordenador, e a história dele não para por aí, e depois eu vou te dizer por quê. Fiquei mais ou menos aí uns 2 anos na cidade, 2 anos e pouquinho na cidade e tal. Saí da cidade e voltei para o Sistema Globo de Rádio a convite do Luciano, do Luke. O Luke assumiu a coordenação lá. Um outro amigo do Ricardinho estava lá também, que era o coordenador da rádio lá, o Edu, acho que tinha saído de lá. Sérgio Loureiro era coordenador de lá, saiu de lá. E Luke assumiu a coordenação da rádio e me chamou para trabalhar, por conta até mesmo do trabalho que eu fiz naquele período de férias e tal. Foi um lance muito bacana. E aí voltei. Acabei ficando lá durante 5 anos. Nessa eu trabalhei com a Mônica, trabalhei com o Zeca Marques, o Alexandre Ferreira, na época, era o locutor da manhã, Carlos Alberto. Carlos Alberto era o locutor da rádio na época, enfim.
E aí começou a minha história no Sistema Globo de Rádio, foi uma história muito bacana. Você Globo FM apareceu quanto aí? A Globo FM veio na época daquele período de férias. Acho que o Marcão saiu de férias, alguém saiu. Eloy de Carlos saiu de férias e o Rui me deu uma oportunidade para fazer uns dias lá. E assim, eu queria entrar, eu não sabia como, mas eu queria entrar. E aí a oportunidade apareceu dessa forma. Acabou fazendo quase tudo. Quase tudo, sim. Globo AM, não, Globo AM você não fez? Globo FM, não. Globo FM, fiz a 98 e a Globo FM juntos, aí depois eu saí para a Rádio Cidade, voltei para 98, enfim. Foram 5 anos que eu fui. Foi na virada para Beat, né? Aí veio a virada para Beat. Na 98, passou pela coordenação do Cristóvão, eu estava lá. E na saída do Cristóvão para a entrada do João, junto com o Andrews, que a rádio se tornou Beat. Eles estavam vindo da FM o dia, né? E todo aquele sucesso que teve, né? Cara, passaram. O João passou pela Mania, exatamente. Aí foi para entraram, 98. Exatamente. Aí foram para 98, mudaram a rádio de cabeça. Na verdade, a primeira grande mudança veio com o Cristóvão, depois a segunda com o João, a terceira com o Edu, onde fizeram a Beat 98. Nessa veio o segundo time, né? Na verdade, 3 times. O terceiro veio com o Jairo, com o Renato, eu, quem mais? O Lessa, que também era folguista na época, enfim, tinha uma galera muito bacana. Nesse meio tempo, eles queriam, a menina dos olhos da galera era o Tino. Eles queriam, o Sistema Globo queria o Tino. Num determinado momento dessa história toda, houve uma troca de locução. O Tino saiu da FM Dia, veio para cá, para Beat, e eu fui para FM Dia. O senhor veio na época, me lembrei agora cá com meus botões, que sem querer passei você. Passei você e o Durso. Você foi na época que o Luciano trabalhou na FM Dia. Luciano Oliva. Foi. Trabalhou na FM Dia. Nessa eu conheci você. Dessa finurinha, gente, com cabelo preto. Tá? Dessa finurinha eu continuo. Lindo. E o Durso veio na época que eu trabalhei na cidade. O Durso estava fazendo... O Durso, acho não, tenho certeza. Trabalhava final de semana, não era isso? O Durso. Trabalhava final de semana na JB. E eu trabalhava no final de semana na cidade. Então a gente se encontrava a partir daí, figuraça também. Né? Nossa, sentar pra conversar com ele. Você já tá sabendo. Não é? É uma parada que não acaba. E nessa, cara, eu saí da Globo, né? Do Sistema Globo, fui trabalhar na FM Dia, fiquei lá 3 para 4 anos na FM Dia. Foram anos maravilhosos também, conheci pessoas sensacionais, passei por momentos maravilhosos. Saí daqui do prédio do jornal O Dia, aqui na Rua do Riachuelo, para Barra também, foi nessa transição, participei dessa transição. Enfim, vi isso tudo acontecer de perto. A Adrianinha já era a coordenadora da rádio? A Adrianinha se tornou coordenadora na época. Na Riachuelo não era, né? Não, na Riachuelo não. Você entrou com o Renan, não foi? Não, eu entrei com o Mário Reis e o Rafael Oliveira. O Rafael já estava. Sim, na saída deles veio o Markson, aí nessa a Adrianinha também foi subindo de cargo até chegar onde ela está, mas conheci a Adrianinha, ela era produtora. A Adrianinha lá da... Vou falar de todo mundo do rádio aqui, é igual time de futebol, cara. É um negócio muito louco. Uma história muito bacana. Mas por isso que é legal a gente ficar contando a sua história, porque você já vai completando com as outras, né? Sim. E todo mundo que passa aqui tem essa tendência natural de contar e lembrar de algum detalhe. Sim. Isso é muito importante. Vários. Mas aí você ficou na FM Dia e a JB veio logo depois disso? Então, na saída da FM Dia veio a JB. Olá, eu sou o Fabiano. E eu também sou Fabiano. Vamos apresentar a agenda cultural do final de semana. Na Fundição Progresso tem o Arraiá da Fundição, com Seu Valença e Elba Ramalho. E tem também o Arraiazinho da Fundição. No Pier Mauá tem o Rio Montreux Jazz Festival. Jorge Versilo no Vivo Rio junto com o Skank, além do Djavan, que fica no ginásio do Caio Martins em Niterói. Pois é, os espetáculos são os seguintes. No Teatro Prudential tem Panorâmica Insana. O Teatro Miguel Falabella apresenta Corra que a Minha Ex-Mulher Vem Aí. E também no Teatro dos Quatro tem Simples Assim. Beatles no Céu de Diamantes no Teatro Net Rio e também o Escândalo de Felipe Dussá, que fica no Teatro Petra Gold. Para mais informações você acessa o nosso site jb.fm. Na semana que vem a gente volta com mais. Até lá. Na saída da FM Dia veio a JB. Achei que você tivesse feito as duas juntas. Não. Na época, o que aconteceu? Eu saí da FM Dia e fui trabalhar na Paradiso. Márcia Meguice e o Alexandre Amorim me convidaram para trabalhar na Paradiso. Eu fiquei 6 meses trabalhando na Paradiso, por intermédio do Edu.
E me lembro como se fosse ontem. Eu estava saindo, foi logo uma semana depois que eu saí da FM Dia, eu estava passando aqui na Presidente Vargas, obviamente proposital. Passei na porta da rádio e encontrei Sérgio Gianotti. O que você está fazendo aí? Não sei o quê. Eu falei, cara, acabei de sair da FM Dia. Pô, já fez rádio adulta na sua vida? Falei, uma pequena experiência da Globo FM, coisa e tal. Me pegou pelo braço e me levou lá no Edu. Esse rapaz aqui vai fazer as minhas férias. Faz um teste aqui com ele. Eu falei, caramba, assim, nesse fogo todo? E aí Edu fez um teste comigo, fez um piloto comigo, a princípio, gostaram, eu acabei ficando. 6 meses depois, eu recebo, é engraçado como são as coisas, eu não costumo atender ligação de privado, número privado. Pensei que era 011. Não, 011 também é chato, meu Deus do céu. E aí eu comecei a perceber que tinha um número privado me ligando. E caraca, eu não queria atender. Uma hora atendi. Quem era? Felipe Borba. Dizendo que Alexandre Boulos queria falar comigo por intermédio do Gilson. Chamou lá para conversar, coisa e tal, me fez um convite para entrar na JB. O ganhador dos convites para assistir ao show da cantora Alice Caymmi no dia 6 de março no Teatro Net Rio, Sandro Rogério Nascimento. Parabéns. Sucesso de público e assistido por mais de 100 mil pessoas, o Parque Patati Patatá Circo Show está montado no estacionamento do Via Parque. Estou lá até hoje, já tem 9 anos. É mesmo, cara? Exatamente. Não, ver assim parece, né? Eu tô me conhecendo agora. Não, tô falando porque 9 anos passa rápido, né? 9 anos. 9 anos, passei lá, estou lá até hoje. Nesse meio tempo, fui convidado para voltar para o Sistema Globo de Rádio. Olá, criancinhas lindas do meu Brasil varonil. Até às 7 da noite, eu, Fabiano Melo, trago para você as músicas mais pedidas durante todo o dia. Tá no ar mais uma edição do Top Hits, aqui no som da Rádio Globo, a rádio que vibra com você. E hoje eu sou um dos colaboradores lá do Sistema Globo de Rádio pela segunda vez, mas dessa vez com uma responsabilidade um pouco maior, de horário, Até porque a Globo passou por algumas transições, né, que foram assustadoras em princípio, né? Você chegava ao ponto e falava, gente, mas o que está acontecendo? Daqui a pouco, não, uma aposta que às vezes não dava certo. Aí chegava outra, não, agora vocês estão num caminho que parece eu confesso a você que, tipo assim, o rádio é muito costume, né? Quando a gente acostuma, principalmente, eu ouço rádio desde quando me entendo por gente. Mas eu me lembro do meu avô escutando rádio e escutando os grandes nomes do rádio até hoje. E aí, quando, de repente, aconteceu a primeira mudança, confesso que me assustou. Porque tamanha foi a ousadia do Sistema Globo de Rádio. Por algum motivo, acho que o projeto não deu certo, enfim. E dessa vez, parece que as coisas estão andando, porque pelo menos os números que apresentam são números bem interessantes. Agora já tem uma proposta. Já tem um perfil, já tem uma característica e parece que a coisa está andando. E está no mercado, né? Isso que é importante. Graças a Deus. Não é uma coisa que, quando a nova Globo, como começou naquela época, acho que foi um negócio meio que, o que vai acontecer, né? Aí tinha muita gente da TV fazendo locução. Essa foi a ousadia, porque, tipo, eu acho que pro padrão da época, imagina, seria muito bacana você ter, imagina, você tinha apresentadores lá do quilate da Adriane Galisteu, entendeu? A Bravanel, enfim, o próprio Otaviano Costa. Então, imagina essa galera, trabalhando no rádio, seria, no primeiro momento você para e pensa e fala, cara, é bacana, possível, né? Mas até porque a rádio era dentro do Projac, então, graças a Deus a estrutura sempre foi farta, então, enfim, não deu certo, mas é normal, é o risco que se corre, é 50-50, vai dar certo ou não. E agora está numa caminhada boa, bacana. Amém. Continua assim. Aí agora a rádio já é Globo e JB junto. E tá Sim, aí 9 anos que eu tô na JB e 2 que eu tô nesse novo projeto da Rádio Globo. Maravilha. Cara, a gente tem aqui o microfone aberto. Não, mas o microfone aberto é aquela história engraçada, tal, que pode ser com o microfone aberto ou não. Tem umas histórias que acontecem nos estúdios de gravação, por exemplo. Sim, com certeza. Que são sensacionais, né? Com os operadores. Sim. Mas tem as histórias do ar também. Tem alguma história, cara, que tenha acontecido? Fabiano, eu sou muito desastrado, né? Sou muito desastrado. Eu vou te falar que as coisas comigo, assim, principalmente no primeiro momento quando eu estava chegando, Ricardinho, se a gente botar ele sentado aqui, a gente pode relembrar de muita coisa. Mas aí vamos trazer uma cerveja que o papo vai dar. Mas, cara, tem um em especial que vai ser, assim, a gafe da minha vida. Vai ser a gafe da minha vida. Eu nunca mais
vou esquecer isso que aconteceu na minha vida. Que sirva de lição para você que está começando no rádio. Se informa. Toda vez que você sentar numa bancada para entrevistar alguém, que você for fazer alguma coisa que você tem que perguntar para alguém, confie na sua produção, esse é o primeiro. Mas se informa. Não custa nada você procurar saber com quem você está falando, o que aconteceu na história daquela pessoa. O que aconteceu, já tô ficando nervoso. Tô por causa do seguinte, presta atenção, eu não me perdoo por causa disso, mas enfim, serve para o meu currículo que eu vou contar agora. Certo, eu trabalhava no Sistema Globo de Rádio não foi no período de férias, já é do definitivo. Eu trabalhava de 9 a 1 da manhã, 9 da manhã, 1 da tarde, assim que a Mônica Venerável ele saiu da rádio e foi para Nativa. Eu fiquei no horário dela durante um tempo, uns anos, um ano e pouco. Logo em seguida veio o Paulo Beto e o André Marques. Mas, cara, a Mônica tinha um programa no final de semana, que eu acabei herdando esse programa dela, chamado Por Dentro da Fama. Onde você tinha uma revistazinha que você contava umas curiosidades dos artistas e tal. Tinha muito Global na época, passando pela gente, os caras iam até lá e tal. Coincidência ou não, nesse dia, a entrevistada do dia não pôde ir até os estúdios da rádio pra gente. Era um programa gravado, obviamente, porque o programa ia ao ar de 9 da manhã até meio-dia, então o artista não gosta de acordar cedo. Cara, me conseguiram Cissa Guimarães para entrevistar. Imagina uma pessoa do quilate de Cissa Guimarães, uma pessoa fantástica, inteligentíssima, pensa rápido, um negócio muito bacana, não preciso nem falar. Radialista, né? Desculpa, né? Então, o que aconteceu? Tinha um produtor muito bacana na minha época, por nome Ney Freitas. Ney, hoje em dia, ele trabalha com outras coisas, já foi piloto de avião, enfim. Ney Freitas era o meu produtor, um cara muito bacana e tal. Ney me dava todo o roteiro mastigado, com as perguntas mastigadas. Era uma produção sensacional. Ney, parabéns. Mas eu, do jeito que sou, né, eu tenho que fazer alguma coisa, botar o meu pitaco, como dizia Paladino, aquele vasinho de flor, não podia estar aqui, tinha que estar aqui. Peguei o script da entrevista, entrei para dentro do estúdio para gravar, aquela coisa toda, ela pelo telefone, eu lá na mesa, não li o script do menino Ney Freitas, entrei para falar com ela, já desci a escada do terceiro para o segundo andar onde ficavam os estúdios de gravação, pensando no que eu ia falar com ela, porque eu tinha que botar alguma coisa minha naquele texto que não precisava ser só do Ney, na minha visão. Siga o roteiro. Muito bem. Abri o microfone. Oi, Cissa, tudo bem? E eu me procurando. Tudo bem, Fabiano. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Tudo? Vamos começar? Vamos. A partir de agora começa mais um Por Dentro da Fama aqui na 98, não sei o quê. Cissa, a primeira pergunta que eu queria te fazer. Cheguei os papéis pro lado. Cara, o que aconteceu com você, cara? Não te vejo há um tempão na televisão, não ouço falar mais de você. Isso é coisa que você pergunte para o artista. Não ouço falar de você, não tô te vendo na televisão, exatamente, todo mundo fez essa cara que você acabou de fazer. O que aconteceu? Me conta, você tá em algum projeto novo, querendo fazer intimidade. Olha isso. Aquele 1 segundo de silêncio, de repente ela vira e fala assim, Fabiano, desculpa, mas você tá desinformado. Tô fazendo malhação, já tem, mó tempão, sou voz não sei aonde do video show, não sei o que, papapá, esse texto seu tá errado. É claro que isso não foi pro ar, né? É claro que não, né? Caro telespectador, imagina se isso tá ao vivo realmente no rádio. Eu ia passar a maior vergonha da minha vida. Entendeu? Não, mas... Cissa, desculpa, vamos começar do zero? Peguei o texto, li o Ney do outro lado da minha frente querendo me matar. Cara, isso é só uma das histórias. Foi a maior vergonha da minha vida, nunca mais. Cara, mas eu acho isso bacana você contar isso, porque o locutor, no geral, o que vai no ar, a gente tem histórias, todo mundo tem histórias, mas assim, geralmente você não marca alguém por uma história, exceto quando aquela bem cabeluda, aquela que não tem jeito, né, que acontece no ar com todo mundo, que já com algumas pessoas talvez. Mas assim, isso acaba sendo contribuindo para, como você falou, para quem está começando, para quem já até tem uma experiência boa, sabe? É melhor ler o roteiro. Radialista que fala que nunca cometeu cagada é mentira. Não vem com esse papo pra cima de mim. Já vi algumas entrevistas suas aqui que o cidadão senta aqui. Você por acaso lembra de alguma história? Não.
Acima de Moá, rapaz. Pô, Não, a vem. verdade é que às vezes que seja engraçado, porque tem umas que são impublicáveis, né? Então, mas Mas vai esse falar cara- que não. Sou politicamente correto. Ah, pra mas tem cima de algumas Moá. impublicáveis que os cara. caras não falam de qualquer Então. forma, cara. Muito engraçado. Muito obrigado, viu, cara? Mas já acabou? Não, tá acabando, na verdade, Ah. né? Entendi. Porque aqui a gente não tem. Se eu ficar a vida toda aqui também. Pô, vai dar um programa de 1 hora. Então, cara, mas você. para encerrar, quero assim, que você fale, até porque a gente está falando já, eu acho legal dar conselho, né? Aham. Não só para quem está começando, mas para todo mundo que está no rádio. Você trabalha numa rádio jovem, que é a Rádio 98 hoje, e na JB, que é uma rádio adulta, Sim. e que são opostos, literalmente, em todo sentido, de programação, Aham. de público. Né? Eu acho até que a JB ainda tem, porque eu vi no Ibope, a segunda opção de quem ouve a Rádio Globo é a JB. Graças a Deus. Então você está lá na primeira e na segunda Chama opção. sobreposição, sim. Então. Aham. E como é que é isso, cara? Como é que você classifica isso? Assim, se é porque você é bom pra caramba Não. e que você faz as duas, ou porque existe, realmente é possível fazer isso? Primeiro pra de quem- tudo, a necessidade faz o sapo pular, né, minha gente? A gente não está fazendo porque... Cara, primeiro, assim, agora fora de brincadeira, eu trabalho em rádio porque... Primeiro porque eu gosto, por incrível que pareça. Eu não consigo fazer alguma coisa que eu não tenha prazer em fazer. Eu trabalho em rádio porque eu gosto do rádio. Acho que eu tenho alguma coisa para contribuir no rádio. E eu me encontrei nesses dois lados da moeda da seguinte forma. Na Globo, eu consigo me expressar de uma forma que eu gosto de me expressar porque sou eu realmente. Eu não faço personagem nenhum, eu não tenho esse negócio de... Porque muita gente dá desculpa pra senhora, né? Muita gente dá desculpa pra senhora. Não, fica nervosa não, aquilo ali é um personagem. Né, Ricardinho? Aquilo ali é um personagem, aqui eu sou outra pessoa. Não, isso é história pra boi dormir. Falo por mim, não tô falando pelos outros. Mas ali sou eu, gosto de ser daquele jeito irreverente, gosto de falar da forma que eu falo e tal. E na JB é um outro nicho, é um outro público, uma outra rádio que também me deixa muito feliz por conta de ser uma coisa diferente e que eu também gosto de fazer. Eu também me amarro em fazer. Por quê? São públicos teoricamente diferentes, mas propostas diferentes e que eu me encontrei nos dois lados. Eu acho bem interessante fazer tanto o lado jovem quanto o lado adulto, pela informação, pela credibilidade e também pelo lado irreverente, porque ali eu consigo, na verdade, fazer as duas coisas, transito bem nos dois lados, então... E hoje você é uma aconteceu. peça importante na JB também, porque você apresenta o couvert artístico, que é um... Não, é Vai verdade. 50 na sua conta depois. Não, é verdade. Que o Cara é apresentador do Love Songs, Não, entendeu? Tá. Ele vai falar que eu sou peça importante. Não, eu sou pequeno colaborador na Porque história. Pelo contexto. Mas e você legal. aplica esse seu jeito meio Rádio Globo no couvert. Positivo. O que acaba funcionando também. Que é muito Sim, bacana. eu acho que hoje em dia, pela evolução da comunicação, aquela coisa toda, eu acho que é importante você tentar se aproximar da pessoa de forma que ela entenda o que você está falando e tentar falar a linguagem dela também. Acho que a gente hoje em dia não tem mais aquela coisa de ser politicamente correto, porque o incorreto também é legal. Óbvio que de forma coerente. Mas eu acho que quanto mais você se aproximar da pessoa, você falar a linguagem dela, você mostrar que você é igual a ela, facilita na comunicação, na forma que você expressa e apresenta algum tipo de produto, como o couvert artístico, por exemplo. Cara, não dá mais tempo. Agora jura? acabou. Sinto Sério? muito. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, cara. Pô, Obrigado a você, meu valeu amigo. a pena esperar o tempo que eu esperei. Então, eu gostaria de deixar registrado essa parte. Me chamou 200 mil vezes para fazer e toda hora tinha alguma coisa, algum empecilho. Dessa vez, graças a Deus, deu certo. Ele ficou Fiquei muito humilde aí. Fiquei muito feliz, encontrei amigos, aquela coisa toda. Então a gente vai tomar uma cerveja agora que vai fechar as câmeras, aí vai ficar todo mundo feliz. Obrigado a você pela oportunidade. Sucesso para o Olha Quem Está Falando. Eu tenho certeza que é um canal muito promissor, é uma coisa que vai surpreender muito ainda. Tá, se Mas Deus sim. quiser. Senhoras e senhores, Fabiano Belo, no Olha Quem Obrigado. Está Falando, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.